Boa tarde a todos. Nessa apresentação, abordarei o tema Visão Global, Sistemática e Abrangente do risco de inundações em áreas montanhosas sob a influência das mudanças climáticas e das atividades humanas, com base no artigo de Rijal e colaboradores, publicado em 2024 na revista Science of the Total Environment. A temática se insere na disciplina de recursos hídricos e energia hidrelétrica e busca compreender como as transformações climáticas e as ações humanas estão alterando o regime hidrológico das áreas montanhosas e, consequentemente, os sistemas de geração e gestão de energia que delas dependem. As regiões montanhosas, elas são fundamentais para o ciclo hidrológico global. Elas funcionam como verdadeiras torres de água do planeta, fornecendo a nascente dos rios que alimentam bacias hidrográficas e os reservatórios. No entanto, essas mesmas regiões estão entre as mais vulneráveis às mudanças climáticas, sofrendo com o degelo acelerado, eventos de precipitação extrema e instabilidade geomorfológica. Essas alterações, elas impactam diretamente a segurança hídrica e energética, sobretudo nos países que dependem de hidrelétricas e reservatórios de montanha. Assim, compreender a dinâmica das enchentes nesses ambientes é essencial para o planejamento sustentável da infraestrutura hídrica e elétrica. O estudo de Rijal e colaboradores teve como objetivo principal avaliar os riscos globais de inundações em regiões montanhosas, sob influência das mudanças climáticas e das atividades humanas. Nesse trabalho, os autores buscaram correlacionar o aumento das emissões de carbono, elevação da temperatura média global e crescimento dos eventos de enchentes e deslizamentos. Além disso, o artigo trata uma análise abrangente sobre políticas e estratégias de gestão de risco aplicadas em diferentes países e propõe diretrizes para o fortalecimento da resiliência climática. As enchentes em regiões montanhosas podem ter múltiplas origens, geralmente associadas a três fatores principais. O primeiro é a chuva convectiva de alta intensidade, que causa aumento rápido de vazão em pequenas bacias. O segundo é a chuva orográfica prolongada, gerada por ciclones, que permanecem sobre o relevo por vários dias. O terceiro é o rompimento de lagos glaciais represados por morainas, conhecidos como GLOFs, Glacial Lakes Outburst Floods. A esses fatores somam-se deslizamentos, degelo súbito e falhas em barragens naturais ou artificiais, formando fenômenos compostos de natureza catastrófica. Devido à topografia acentuada e aos solos rasos, o escoamento superficial é rápido e altamente energético, o que agrava os danos em infraestrutura e em usinas hidrelétricas de montanha. Historicamente, observa-se um aumento exponencial de eventos de enchentes montanhosas desde a década de 1980. Essa tendência está associada ao aquecimento global e à intensificação dos eventos de precipitação extrema. Contudo, os autores destacam uma grande escassez de dados de campo em áreas de difícil acesso, o que compromete a calibração de modelos hidrológicos. Com isso, cresce a importância do sensoriamento remoto, das reanálises climáticas e da integração de bases de dados globais como o EMDAT e o Flood Observatory, que permitem traçar uma visão histórica dos desastres e identificar padrões de risco emergentes. Desde as civilizações antigas, as enchentes foram vistas como eventos que moldavam o destino das populações ribeirinhas. A partir do século XX, a gestão passou de uma visão fatalista para uma abordagem técnica e, mais recentemente, para uma perspectiva integrada e sustentável. O artigo mostra essa transição das grandes obras hidráulicas, como o projeto da Tennessee Valley Authority nos Estados Unidos, para os marcos internacionais de redução de desastres, como o Hyogo Frameworks 2005 e o Sendai Framework 2015. O enfoque atual enfatiza a gestão integrada de bacias,
a preservação de ecossistemas naturais e o uso de infraestruturas verdes que reduzem o risco sem agredir o meio ambiente. O artigo compara políticas de diferentes países, revelando abordagens complementares. A China combina grandes obras de contenção com programas de reflorestamento e monitoramento em tempo real, destacando seu sistema National Flash Flood Disaster Monitoring. Os Estados Unidos investem em modelagem preditiva, uso de drones e aprendizado de máquina para a previsão e mitigação de desastres. A Suíça adota um modelo descentralizado em que as comunidades locais participam da tomada de decisão. O Nepal, por sua vez, trabalha com soluções baseadas na natureza e sistemas de alerta comunitário. Essa diversidade de estratégias reforça a importância da cooperação internacional e da adaptação regional na gestão de riscos. Um dos achados mais relevantes do artigo é a demonstração quantitativa da relação entre as emissões de CO2, dióxido de carbono, o aquecimento global e o aumento das enchentes montanhosas. A análise de dados do período de 1900 a 2022 revela uma correlação de 0,90 entre emissões de carbono e aumento da temperatura média global e de 0,71 entre a temperatura e o número de eventos de enchente. Desde 2010, as enchentes rápidas, as flash floods, têm aumentado, enquanto as enchentes fluviais tradicionais mostram leve declínio, possivelmente devido à melhoria no manejo das bacias. Isso reforça que o aquecimento global intensifica a precipitação local e o degelo, aumentando a energia dos eventos hidrológicos extremos. As implicações desses fenômenos são diretas para o setor energético. A variação no regime de vazões altera a capacidade de armazenamento e geração de energia hidrelétrica. Degelos prematuros reduzem a disponibilidade hídrica no verão, enquanto enchentes súbitas podem comprometer turbinas, diques e redes de distribuição. Além disso, a maior variabilidade de precipitações exige novas abordagens de previsão e controle operacional das usinas. Em síntese, o artigo alerta que a segurança energética passa a depender da segurança hídrica, exigindo planejamento integrado e adaptativo. O avanço tecnológico ele tem sido um aliado essencial na mitigação de riscos. O estudo destaca o uso de modelos climáticos e hidrológicos acoplados, o sensoriamento remoto e o emprego crescente da inteligência artificial e internet das coisas, IoT, para coleta e análise de dados em tempo real. Drones equipados com câmeras térmicas e LiDAR, sensores de rede e plataformas de aprendizado de máquina já estão sendo usados para prever enchentes em escala local. Um exemplo inspirador é a parceria da Google com o WMO, Nações Unidas, que desenvolve um sistema global de previsão de enchentes baseado em IA. Essas ferramentas ampliam o tempo de resposta e a eficiência das ações preventivas. Construir resiliência climática significa integrar tecnologia, políticas públicas e cultura local. O artigo propõe uma abordagem que combina cooperação internacional, educação ambiental e soluções baseadas na natureza. Isso inclui reflorestamento, restauração de áreas úmidas, manejo sustentável de bacias e planejamento urbano adaptativo. Tais estratégias, quando aplicadas de forma coordenada, aumentam a capacidade de resposta das comunidades e reduzem o impacto sobre a infraestrutura energética. A meta global da ONU é que até 2027 todas as populações estejam cobertas por sistemas de alerta precoce multi-hazard, um passo decisivo rumo à resiliência planetária. Em síntese, as enchentes montanhosas representam um desafio multifatorial no qual clima, hidrologia e tecnologia e sociedade se entrelaçam.
O trabalho de Rijal e colegas mostra que, embora tenhamos reduzido as perdas com enchentes fluviais, as flash floods continuam crescendo devido ao aquecimento global e ao uso inadequado do solo. Para o futuro, é fundamental integrar a gestão de recursos hídricos e energia elétrica, fortalecendo a modelagem climática, a previsão em tempo real e a cooperação internacional. A segurança hídrica e energética do século XXI dependerá da nossa capacidade de aprender com o passado e aplicar o conhecimento científico para proteger tanto as montanhas quanto as populações que delas dependem. Encerrando a apresentação, eu gostaria de destacar algumas conclusões pessoais que emergem ao relacionar os resultados do artigo com a realidade da gestão hídrica e energética contemporânea. Em primeiro lugar, fica evidente que as regiões montanhosas são o elo mais frágil e, ao mesmo tempo, mais essencial do sistema hidrológico global. É nelas que o impacto das mudanças climáticas se manifesta de forma mais rápida e mais severa, e, portanto, onde a vigilância científica e tecnológica precisa ser mais intensa. O crescimento das flash floods evidencia que o regime de chuvas e vazões está mudando. Isso exige repensar os modelos de previsão e operação de sistemas hidrelétricos, que ainda se baseiam em séries históricas estacionárias. Em termos de planejamento energético, precisamos avançar para uma visão integrada entre recursos hídricos, energia elétrica e sustentabilidade climática, incluindo projeções de longo prazo sobre degelo, precipitações e disponibilidade de água. Também é fundamental unir engenharia, ecologia e governança pública. Obras hidráulicas e soluções de infraestrutura devem ser complementadas por políticas ambientais e sociais que reduzam a vulnerabilidade das populações que vivem em áreas de montanha e nas bacias adjacentes. Por fim, acredito que a formação técnica e a educação ambiental são as formas mais duradouras de mitigação. A tecnologia pode prever e controlar parte do problema, mas é o conhecimento humano, científico e ético que permitirá usar a água e a energia de maneira mais consciente e resiliente. Em suma, este tema nos convida a refletir sobre o papel do engenheiro e do pesquisador na transição para um futuro climático seguro e energeticamente sustentável.